Então, gente, hoje a gente vai falar de princípios de interpretação. É extremamente importante que a gente saiba a forma correta de interpretar uma radiografia para a gente poder dar o diagnóstico correto de uma lesão ou de uma alteração. Existem algumas coisas que a gente não presta atenção e que pode nos dar um diagnóstico incorreto, pode nos dar, como a gente diz, de um falso positivo. Por exemplo, a gente não saber a anatomia direito, né? Não saber estruturas que a gente vai encontrar naquela região e acabar dizendo que aquilo é uma lesão e muitas vezes essa lesão no dente faz com que a gente tenha que fazer ou uma cirurgia ou um tratamento de canal desnecessário. Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer todos os aspectos normais que a gente vai encontrar ali e também o que pode aparecer diferente caso eu utilize uma técnica radiográfica diferente. E para que eu possa fazer o diagnóstico da forma mais correta possível, eu preciso unir algumas informações. Que informações que eu preciso unir? As informações oriundas do exame clínico. Então, quanto mais eu tiver informação do que o paciente está sentindo, qual o aspecto da lesão na boca do paciente, o que eu estou visualizando, vai me ajudar para que, na hora que eu veja a radiografia, eu consiga imaginar o que aquela imagem em preto e branco, né? Aquela imagem em tons de cinza está querendo me dizer. E muitas vezes, quando eu não tenho a certeza daquilo que eu estou visualizando no exame clínico, na radiografia, eu preciso de exames laboratoriais para comprovar o que seria aquela lesão. Então, muitas vezes, somente com o exame clínico e radiografia, eu não consigo fechar um diagnóstico. Eu preciso de uma complementação com exames laboratoriais, uma biópsia, um exame histopatológico. Então, quando vocês, por exemplo, mandarem um paciente fazer uma tomografia e vier lá escrito complementar com exame histopatológico, significa que a gente não conseguiu dar uma certeza para vocês do que aquela lesão representa. Então, eu preciso de mais dados para que eu possa confirmar diante do que eu estou. E eu preciso saber que lesão que é aquela para eu saber que conduta eu devo tomar. O que é extremamente importante é eu saber que estruturas que eu vou visualizar de forma radiopaca e que estruturas eu vou visualizar de forma radiolúcida. Eu tenho projeções de sombras e imagens. Então, quando, por exemplo, eu tenho um orifício, eu tenho um buraco, eu tenho uma maior passagem de radiação X. Essa maior passagem de radiação X, ela vai sensibilizar os sais de prata que estão ali depositados no meu filme e quando eu passar pelo processo de revelação, esses sais de prata vão se transformar em prata metálica. E essa prata metálica vai me dar uma imagem escura. Essa imagem escura eu chamo de radiolúcido. Então, toda estrutura que permitir uma maior passagem de radiação X vai aparecer no meu filme radiográfico como uma imagem radiolúcida. E toda estrutura que barrar essa radiação X, quanto mais essa radiação for barrada, mais essa imagem vai aparecer radiopaca.
Para ter uma maior quantidade de freamento, né, dessa radiação, barrando essa radiação, eu preciso que essa matéria, né, que esse elemento que está barrando a radiação X, tenha um alto número atômico. Então, por exemplo, o amálgama, ele tem um número atômico maior do que o esmalte e a dentina. Então, quando eu for visualizar o amálgama num filme radiográfico, eu vou ver ele mais radiopaco do que a dentina e o esmalte. Por exemplo, o esmalte, ele tem uma composição mineral maior do que a dentina. Então, eu sei que o esmalte vai aparecer mais radiopaco do que a dentina, tá? E outros fatores também podem interferir na quantidade, no que eu vou visualizar entre radiopaco e radiolúcido, que é o tempo de exposição e o tempo de revelação. Tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, mais as estruturas vão aparecer mais radiolúcidas. Então, quer dizer, eu vou ter uma maior quantidade de radiação, eu vou ter uma maior quantidade de radiação chegando no meu filme. Então, eu vou ter mais brometo de prata se transformando em prata metálica. E também, quanto mais tempo eu deixar esse filme no revelador, mais sais vão se transformar em prata metálica. Então, mais escura vai ficar a minha radiografia. Então, como vocês estão visualizando aqui, ó, quando eu tenho o meu feixe de raio-x passando pelo ar, então quer dizer, quando eu tenho um orifício, né, essa imagem vai ser bem radiolúcida. Se eu tiver um tecido mole, vai ser um pouco menos radiolúcido. Se eu tiver a polpa, é uma estrutura um pouquinho mais densa, vai ser menos radiolúcido, vai ser um pouco radiopaco. Se eu tiver dentina, como eu tenho estrutura mineral da dentina que eu não tenho na polpa, ela vai ser mais radiopaca que a polpa. E o esmalte, por ter mais estrutura mineral que a dentina, vai ser mais radiopaco que a dentina. E o amálgama, por ter um alto número atômico, ele vai ser mais radiopaco que o esmalte. Quando eu for visualizar na minha radiografia as imagens, eu posso ver lesões que se apresentam de forma radiolúcida, eu posso ter lesões que se apresentam de forma radiopaca e eu posso ver lesões mistas, que têm uma mistura de radiolúcido e radiopaco dentro de uma mesma lesão, tá? Então, aqui, ó, isso daqui eu digo que é uma imagem radiolúcida. Olha aqui. Isso daqui é uma imagem radiolúcida, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu tenho uma maior passagem de radiação X. Então, que eu tenho aqui brometos de prata transformados em prata metálica. Eu digo que essa lesão aqui é uma lesão difusa. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma bolinha certinha. Ela vai se difundindo pelo trabeculado ósseo. Eu não consigo definir bem aonde ela termina, tá? Essa lesão aqui já é uma lesão radiopaca, ó. Ela é branca. O radiopaco, ele é branco, tá? E essa é o que eu falei para vocês, uma lesão mista. Eu tenho aqui uma área radiolúcida e tenho aqui uma área radiopaca. Então, essa daqui é uma lesão que eu chamo de mista. E eu tenho que saber que a radiografia ela é uma projeção bidimensional. O que seria isso? Quando eu tiro uma radiografia minha, eu vou ter sobreposição
das estruturas que estão por vestibular sobreposta às estruturas que estão por palatino. Então, eu vou ter uma imagem, como eu falo para vocês, uma imagem chapada. E eu vou ter todas as estruturas que estão no vestibular sobrepostas às estruturas que estão por palatino. Eu não consigo distinguir o que está por vestibular nem o que está por palatino. E como eu irei visualizar essas estruturas, eu diferencio conforme a angulação que eu der para fazer a radiografia periapical. Lembram da aula de técnica periapical? Eu tenho a angulação vertical, que é essa angulação aqui, e tenho a angulação horizontal. Dependendo da angulação horizontal que eu der, uma estrutura pode aparecer diferente do que eu estou acostumado a visualizar. Eu coloquei essa imagem aqui porque ela representa super bem o que eu vou exemplificar agora. Imaginem que isso daqui, ó, é o forame incisivo, bem aqui entre os incisivos centrais. Quando eu incido o meu feixe raio-x direto aqui nos incisivos, o que vai acontecer? Esse forame incisivo vai aparecer dessa forma, ó. Então, vai aparecer uma circunferenciazinha, tá? Ele aparece um pouco ovalado no sentido superior e inferior, tá? Mas ele aparece como se fosse uma circunferência. Faz de conta que eu faço uma radiografia de lateral e canino. A angulação, ela vai deixar de ser assim para ser assim, tá? Eu vou deixar de ver esse forame incisivo? Não, não vou deixar de ver. Eu vou visualizar, só que eu vou visualizar numa angulação diferente. Então, o feixe raio-x, ao invés de passar assim retinho no forame incisivo, ele vai passar inclinado. Então, o que eu vou visualizar? Eu vou visualizar esse mesmo forame incisivo no canto da minha radiografia e maior. Por que eu tenho que saber isso? Eu tenho que saber porque, por exemplo, se eu pegar uma radiografia de lateral e canino e olhar para o meu incisivo, eu vou visualizar essa estrutura alongada. Eu posso confundir esse forame incisivo com uma lesão periapical do incisivo central. Então, o que eu posso concluir com isso? Que eu não posso interpretar dentes em radiografias que não são indicadas para ele. Então, por exemplo, eu fiz uma radiografia de lateral e canino. Eu posso interpretar o meu incisivo central? Não, porque eu tenho uma radiografia específica com angulação específica para o meu incisivo central. Por exemplo, eu fiz uma radiografia de pré-molar. Eu posso interpretar o canino nessa radiografia de pré-molar? Não, porque eu tenho uma radiografia específica para canino e que tem uma angulação específica para o canino. Então, eu tenho que respeitar as angulações, por quê? Porque senão estruturas anatômicas, elas podem aparecer distorcidas e eu posso acabar confundindo com uma lesão, com um processo patológico. Tudo bem? Então, dependendo de como se apresenta essa estrutura, eu posso visualizar de formas totalmente diferentes. E dependendo da angulação que eu for aplicar, eu vou visualizar a mesma estrutura de formas também diferentes. Quais são as condições necessárias para a interpretação
das radiografias. Eu preciso do conhecimento e domínio das técnicas intra e extrabucais, que é aquilo que eu falei para vocês, a incidência. Eu tenho que saber quais são as incidências para cada região. Por quê? Porque se eu utilizar uma radiografia de incisivo central com angulação de incisivo lateral, eu vou visualizar estruturas de forma diferente e eu posso confundir com processos patológicos. Eu tenho também que ter um conhecimento da anatomia radiológica, saber que estruturas que estão presentes em cada radiografia. Então, por exemplo, eu tenho que saber que aqui na região de incisivo central, eu vou visualizar o quê? Eu vou visualizar o forame incisivo, eu vou visualizar a sutura intermaxilar, eu vou visualizar a espinha nasal anterior, as fossas nasais. Então, por exemplo, se eu não souber que aqui entre os incisivos eu tenho a sutura intermaxilar, eu posso muitas vezes olhar de relance e falar assim: nossa, meu paciente fraturou a maxila. Ele tem uma fratura ali dos ossos maxilares. E, na verdade, não é uma fratura. Na verdade, ali nós temos a sutura intermaxilar, que é uma estrutura normal. Tá? É um reparo anatômico. Eu preciso também ter conhecimento da patologia radiológica, saber quais patologias vão aparecer radiolúcidas, quais patologias vão aparecer radiopaca. Então, por exemplo, como na radiografia anterior que eu mostrei para vocês, eu estou visualizando lá uma estrutura radiopaca e falo para vocês que é um cisto. Está errado, porque o cisto é uma cavidade com líquido citrino no seu interior. Se ela é uma cavidade, significa que vai ter uma maior passagem de radiação X por ali. Se vai ter uma maior passagem de radiação X, vai ter uma maior quantidade de prata metálica. E a prata metálica vai aparecer radiolúcido. Então, nunca vou poder dizer que uma lesão radiopaca é um cisto, porque eu sei que um cisto ele aparece radiolúcido. Ou, ao contrário, quando eu visualizar uma condensação óssea, o que eu estou dizendo? Condensação óssea é um acúmulo ali de tecido ósseo. O tecido ósseo ele aparece radiolúcido ou radiopaco? Ele aparece radiopaco, porque é uma estrutura densa. Ele barra a radiação X. Se é um acúmulo de tecido ósseo, eu sei que ele vai barrar uma quantidade maior de radiação X. E se ele vai barrar uma quantidade maior, ele tem que aparecer na minha radiografia radiopaco. Então, eu vou ver esbranquiçado, certo? Eu tenho que ter princípios fundamentais para a interpretação das radiografias. Que princípios são esses? A região a ser interpretada, ela tem que aparecer totalmente na radiografia. Então, observem essa radiografia aqui. Eu estou visualizando totalmente essa lesão? Não sei, porque eu acredito que ela não deva terminar aqui, ó. Ela deve ter mais um pouco para cá. Então, eu posso utilizar essa radiografia para visualizar essa lesão? Não, não posso. O ideal é que essa patologia esteja centralizada na radiografia. Eu nunca devo interpretar canto de radiografia. Isso eu sempre escutei dos meus professores e é uma coisa que eu também vou passar para vocês. Nunca interpretem cantos de radiografia. Cantos de radiografia não são para serem interpretados. Interpretem sempre o centro. Se vocês querem interpretar alguma coisa que se apresenta nesse canto aqui, tire uma radiografia para essa região. Nunca interprete um dente que não seja da região que você fez a incidência,
e na incidência que melhor reproduz a região radiografada. Então, por exemplo, nesse caso eu nem me decidi que radiografia que eu tirei, eu não sei nem se eu retirei radiografia para pré-molar nem para molar. Por quê? Porque se fosse uma radiografia para pré-molar, eu teria que visualizar o meu canino inteiro. Se fosse uma radiografia para molar, eu teria que o meu filme terminasse aqui na mesial do segundo pré. Então, para a radiografia de molar, o filme tinha que terminar aqui, e para a radiografia de pré-molar, o filme tinha que terminar na mesial de canino. Nessa radiografia, eu não me decidi que dente que eu tirei radiografia. E também não devo interpretar essa lesão porque ela não aparece na sua totalidade. Então, eu tenho 2 erros numa mesma radiografia: a incidência e a área a ser radiografada, tá? A radiografia a ser interpretada, ela deve abranger não só os limites de uma região suspeita, mas também deve mostrar o tecido ósseo normal que circunda essa região. Então, nesse caso, ó, eu estou visualizando esse segundo molar incluso, só que, observem, eu não estou visualizando o final das raízes. Então, não está me servindo para nada essa radiografia, porque eu tenho que visualizar os limites da região suspeita. Então, eu tenho que conseguir visualizar o ápice desse segundo molar e tenho que conseguir visualizar o ápice desse primeiro molar. Eu tenho a necessidade de conhecimento de estruturas anatômicas e das suas variações, bem como das entidades patológicas que podem provocar o aparecimento de imagens radiográficas. Então, por exemplo, eu vi muitos colegas comentando que isso daqui era uma lesão. E, na verdade, isso daqui é uma extensão do seio maxilar. Essa é uma extensão para alveolar do seio maxilar. Então, já vi muita gente fazendo canal de molar, achando que esses molares estavam com problema de canal, estavam com lesão. E, na verdade, aqui nada mais é do que o seio maxilar. Aqui é o assoalho do seio maxilar e aqui é o assoalho da fossa nasal. E como eu comentei para vocês, eu tenho canino, para frente de canino eu tenho a fossa nasal e para trás de canino eu tenho o seio maxilar. Só que nesse caso, eu tenho o seio maxilar um pouquinho mais para anterior. Eu tenho uma extensão anterior do seio maxilar, porque na verdade o seio deveria começar aqui, para trás de canino. Nesse caso, ele está indo mais para anterior. Se eu não souber que eu tenho essa variação anatômica, que eu possa ter esse seio maxilar nessa região, eu posso dizer que esse canino tem uma lesão periapical. E, na verdade, não tem. Esse canino apenas tem um seio maxilar com uma variação anatômica. Eu tenho uma extensão para anterior do seio maxilar. E aqui eu tenho a fossa nasal, seio maxilar, fossa nasal. E sempre que eu vou iniciar um tratamento odontológico, há necessidade de um levantamento completo, mesmo que não ocorra suspeita clínica. Por quê? Porque eu ter essas 14 radiografias me permite ter um controle de algumas alterações que possam ser importantes. Eu vou falar mais para frente para vocês de uma alteração que a gente chama de displasia sementária periapical. E que muitas vezes eu não devo fazer nada no paciente. Essa displasia ela ocorre em alguns pacientes, mas não tem necessidade de realizar nenhuma conduta clínica. E
Se eu tiver uma radiografia prévia mostrando essa displasia, eu posso dizer para o meu paciente que ele tem apenas uma alteração que não deve comprometer em nada os dentes dele. Então, caso eu visualize pela primeira vez, eu vou ter que fazer teste de vitalidade, eu vou ter que perguntar para o paciente se ele sente dor, eu vou ter que fazer várias condutas que, se eu tivesse uma radiografia anterior, poderia me livrar de todos esses questionamentos. Aqui, ó, nessa radiografia, vocês podem ver um tipo de implante agulhado. Era um implante utilizado antigamente. É provável que nunca mais vocês visualizem um implante desse tipo. Por isso, eu coloquei essa radiografia aqui para ilustrar para vocês. E esses aqui são implantes convencionais que a gente utiliza atualmente. Então, aqui eu tenho um conjunto de radiografias periapicais, né? Mostrando radiografia de incisivos, aqui de lateral superior e canino, aqui radiografia de premolares, né, os dois premolares, e aqui a radiografia de molares. Aqui de incisivos, aqui a radiografia de canino. Essa radiografia de canino não está muito boa. Essa radiografia de canino está melhor. Por quê? Porque o canino tem que ficar no centro da radiografia. Olha aqui, ele está quase que no canto. O ideal é que o canino saia nessa posição. Aqui uma radiografia de pré-molares e aqui a de molares, tá? Uma radiografia, ela deve ser considerada tecnicamente boa quando apresenta um máximo de detalhe e um grau médio de densidade e contraste. Por exemplo, nesse caso aqui, qual radiografia vocês preferem? A da esquerda ou a da direita? E aí, alguém se habilita? A da esquerda. Então, a da esquerda, ela possui esse grau médio de densidade e contraste. Eu consigo visualizar a cortical óssea, eu consigo visualizar a lâmina dura. Olha aqui, eu consigo visualizar o espaço ocupado pela membrana periodontal. Eu consigo visualizar todas as estruturas presentes no complexo maxilomandibular. Já nessa radiografia, eu não consigo delimitar o final da lâmina dura, eu não consigo visualizar se aqui é um aumento do espaço pericementário. Essa radiografia, ela está, como a gente diz, queimada, ela está muito escura para conseguir visualizar as estruturas que eu necessito. E aqui eu estou exemplificando para vocês uma radiografia com baixa densidade, né? Onde eu visualizo o osso e o tecido mole quase que na mesma tonalidade. E essa é uma radiografia de alta densidade. Então, eu consigo visualizar o tecido duro e o tecido mole com uma diferença maior de tonalidade. É muito melhor você ter uma maior densidade. O ideal é você ter um grau médio de densidade, mas ter baixa densidade para a gente dificulta bastante a visualização. E distorção. Quando a gente diz que a radiografia está distorcida, significa que eu tenho uma diferença na ampliação. Observem esses molares aqui, ó. Eles estão alongados. Então, essa radiografia ou foi tirada com uma angulação vertical inferior do que deveria. Então, por exemplo, nesse caso, a radiografia deveria ser tirada com 0 graus. Aí ela foi tirada com -10. Então, essa radiografia
foi tirada com uma angulação vertical errada e promoveu uma ampliação. Quando a radiografia está ampliada, eu chamo de distorção. E eu tenho que ter uma sequência para o estudo radiográfico das alterações dentais. Que sequência que é essa? Primeira coisa, quando eu visualizo uma radiografia, eu vou olhar para os dentes. E o que eu vou procurar nos dentes? Eu vou procurar anomalias de número, anomalia de forma, de desenvolvimento, de crescimento, de erupção, o desenvolvimento das estruturas, para depois eu passar para o resto. Então, o que eu posso visualizar aqui, ó? Eu tenho um pré-molar e aqui é um molar descido. Eu não tenho o segundo pré-molar. Ele não se formou. Então, eu digo que esse paciente possui uma agenesia de segundo pré-molar. Isso quer dizer, não teve a formação do segundo pré-molar. Eu só posso dizer que esse paciente teve agenesia com a presença do molar descido. Porque se esse paciente não tivesse esse molar descido, eu não poderia dizer que é uma agenesia. Por quê? Porque eu não teria como provar que esse paciente removeu esse segundo premolar. Se eu tivesse só espaço vazio aqui, eu diria que esse paciente tem uma anodontia de segundo pré. A agenesia eu só posso afirmar quando o paciente apresenta o dente descido na região. O que eu posso observar também? Olha só, eu tenho o primeiro premolar e eu tenho uma bifurcação das raízes nesse primeiro premolar. Olhando aqui para essa coroa, eu consigo visualizar o quê? Aqui é o meu incisivo central, aqui é o incisivo lateral e aqui é o canino. O que me dá a impressão? Que esse lateral tentou formar duas coroas. Então, esse é um caso de geminação. E aqui eu também tenho duas coroas, ó. E uma única raiz. Então, eu vou, primeiramente, quando eu pego uma radiografia, eu vou avaliar o dente. Se os dentes apresentam anomalia de número, forma, desenvolvimento, crescimento, de erupção e no desenvolvimento das estruturas. Depois que eu olhei o dente, o que eu vou visualizar? A coroa dentária, ver interrupção da solução de continuidade da superfície da coroa, principalmente por cárie, abrasão, erosão, fraturas, defeitos do esmalte, se o dente possui cúspide adicional ou se ele possui dens em dente. Esse dente aqui, ó, ele apresenta o dens em dente. O que é o dens em dente? Aqui eu tenho um dente e aqui, ó, tentou formar um outro dente. Nessa parte mais interna eu tenho esmalte e nessa outra parte eu tenho dentina. Então, quando o dente apresenta essa conformação, eu digo que é um dens em dente, tá? Aqui, o que eu estou visualizando, ó? Eu tenho a fratura do segundo premolar superior. Então, eu tenho aqui, ó, uma linha de fratura. Eu tenho uma fratura vertical do segundo premolar. Interrupção da solução de continuidade. Quando eu digo para vocês que eu tenho uma solução de continuidade, o que significa? Que eu tenho um espaço entre o que deveria ser contínuo. Por exemplo, aqui, essa coroa deveria estar como aqui, ó. Eu tenho uma solução de continuidade aqui, ó. Eu tenho um espaço radiolúcido, tá? Então, solução de continuidade
é quando eu tenho um espaço entre as estruturas. E depois que eu visualizei toda a coroa, eu vou visualizar a raiz dentária. O que eu vou procurar na raiz? Se eu tenho reabsorção externa, se eu tenho hipercementose, se eu tenho dilaceração ou dentinogênese imperfeita. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma hipercementose. O que é uma hipercementose? Eu gosto de fazer uma analogia com vocês para vocês nunca mais esquecerem. Quando a gente tem um mercado grande, como que a gente chama? A gente chama de hipermercado, não chama? Então, quando eu tenho uma quantidade grande de cemento, eu vou chamar de hipercementose, ó. Então, eu tenho uma maior quantidade de cemento aqui na raiz. E por que é importante eu visualizar essa hipercementose? Porque quando eu for fazer a extração desse dente, eu sei que eu vou movimentar e por causa desse abaulado que eu tenho aqui na raiz, esse dente não vai sair. Então, eu tenho que pensar num plano B para poder remover esse dente aqui do alvéolo. E aqui eu tenho, ó, uma dilaceração radicular. O que é dilaceração radicular? É uma curvatura acentuada da raiz. Olha aqui. Por que eu preciso prestar atenção nessa curvatura acentuada da raiz? Uma, quando eu for fazer canal, porque eu tenho que fazer a totalidade desse canal. Eu tenho que instrumentar tudo isso daqui e obturar. Então, eu tenho que me preocupar em utilizar limas flexíveis que cheguem até o ápice. E também eu tenho que me preocupar nos casos de extração, porque quando eu for remover essa raiz, eu vou puxar e ela não vai vir por causa dessa dilaceração. Então, sempre que eu fizer um laudo radiográfico, eu vou salientar essas dilacerações radiculares, porque é importante o cirurgião dentista saber caso ele tenha necessidade de remover esses dentes. E depois que eu visualizei as raízes, eu vou observar a câmara pulpar e o canal radicular. Eu vou ver se eu tenho reabsorção interna, calcificações, obliterações. Então, aqui, ó, nessas radiografias, o que eu estou querendo mostrar? Aqui é uma reabsorção radicular externa. Ela está ocorrendo por fora da raiz. E aqui é uma reabsorção radicular interna. Ela veio da câmara pulpar em direção ao cemento. E aqui veio do cemento em direção à câmara pulpar. Então, a externa vem de fora para dentro e a reabsorção radicular interna, ela vem de dentro para fora. E aqui eu estou vendo essa imagem radiopaca dentro da câmara pulpar. Eu tenho outra imagem radiopaca dentro dessa câmara pulpar. O que seria isso? São calcificações, que eu chamo de nódulos pulpares. Por que é importante? É importante porque na hora que eu for realizar o canal desse dente, eu não vou encontrar uma câmara vazia. Eu vou encontrar essa calcificação que eu vou precisar retirar para poder encontrar os canais, para poder entrar com a lima dentro dos canais. Outra coisa extremamente importante, idade e sexo do paciente. Existem algumas alterações que estão ligadas à idade e sexo do paciente. Por exemplo, isso que vocês estão visualizando aqui, ó, é uma displasia cementária periapical. Normalmente, ela ocorre em mulheres acima dos 40 anos e tem predileção para mulheres negras. Só que eu sou um exemplo, né, que eu não sou negra, mas eu tenho essa displasia nos meus dentes.
Então, a idade e o sexo do paciente é importante para você distinguir algumas patologias. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar uma radiografia, normalmente eu olho lá o cabeçalho onde eu tenho o nome e a idade do paciente para eu poder dar o meu parecer diagnóstico, para poder dizer quais lesões que se enquadram dentro daquela imagem que eu estou visualizando. A localização da lesão. Existem algumas lesões, tipo essa lesão aqui, ó, que é o mixoma, que ela tem predileção por regiões. Então, normalmente, esse mixoma eu vou encontrar na maxila, dificilmente eu vou encontrar na mandíbula. Então, quando eu visualizo essa lesão, eu já dou o diagnóstico pela localização que ela se encontra, tá? Tem umas outras lesões que vocês vão aprender mais para frente, que estão localizadas entre lateral e canino, tem outras que têm predileção pela mandíbula, e assim vai. O tamanho e a duração dessa lesão também é extremamente importante. Então, por exemplo, quando vocês forem mandar um paciente fazer uma tomografia, vocês estiverem desconfiados de alguma lesão, colocar num papel a história clínica e mandar esse paciente levar essa história clínica para o radiologista. Ajuda bastante para o radiologista poder definir que lesão que é. Então, por exemplo, lesões muito grandes em um curto espaço de tempo me dá a impressão de ser lesões malignas. Lesões malignas é que tem um crescimento rápido e normalmente sem, como que eu posso dizer, sem indícios clínicos, tá? Então, aqui, ó, o que vocês estão visualizando? Uma imagem radiolúcida de limites definidos, corticalizados, onde eu tenho um rompimento da cortical aqui e o trajeto do canal da mandíbula foi deslocado e essa imagem é sugestiva de um tumor benigno chamado ameloblastoma. Apesar de ser um tumor benigno, ele tem características de tumor maligno. O que seria isso? Ele tem um crescimento rápido e expansivo. Então, observem só, ele pega a região do segundo molar e também aqui a região de sínfise da mandíbula. Então, ele é bem agressivo. E quando for fazer a cirurgia, eu tenho que tirar a hemimandíbula, porque eu tenho grande grau de recidiva. O que é recidiva? Eu tenho grande probabilidade desse tumor formar novamente. Então, eu tenho que removê-lo com margem de segurança. Nesse caso, a margem de segurança seria remover a metade dessa mandíbula. É importante também eu visualizar a expansão da cortical óssea e visualizar se ela não tem destruição. Observem aqui, ó, eu tenho a expansão da cortical sem destruição. Então, eu consigo ver, ó, toda a cortical da lesão. Isso daqui é um cisto dentígero. Eu vou ter que remover esse dente incluso e esse segundo pré para que esse cisto não retorne, não volte a formar novamente, tá? E lesões onde eu tenho destruição da cortical óssea, elas me dão indícios de malignidade ou de lesões muito destrutivas. Então, que eu tenho que normalmente fazer uma cirurgia com margem de segurança.
Observem aqui, ó. Essa lesão destruiu a base da mandíbula. Eu tenho perda da cortical óssea da mandíbula. E destruiu também as raízes desses dentes. Eu tenho reabsorção radicular externa. Então, nesse caso, eu tenho um osteosarcoma. Então, é uma lesão maligna, tá? Eu também vou ter que fazer a remoção de hemimandíbula nesse caso. Eu tenho que visualizar os bordos da lesão. Observem, ó, aqui eu tenho como se fosse raios de sol. Quando eu tenho raios de sol, ó, deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho uma ameloblastoma. Eu falei errado para vocês. Eu falei em osteosarcoma, mas é o próximo que é o osteosarcoma. Esse daqui é um caso também de ameloblastoma, tá? Agora, esse daqui que eu tenho, os raios de sol, eles são característicos do osteosarcoma. Observem aqui, ó, eu não tenho limite, é um limite festonado, eu chamo de limite festonado da lesão. E quando eu tirei essa radiografia oclusal, eu vi esses raios de sol. Essa é uma lesão de osteosarcoma, é uma lesão maligna. Aqui, observem, tentaram fazer o canal desse dente, mesmo assim o paciente não teve, não cessou a dor do paciente, o paciente continuou com dor. Mas por que que ele tem dor? Porque ele tem um osteosarcoma. Nesse caso, o paciente também tem que tirar a hemimandíbula. E eu tenho que ver a situação dos dentes comprometidos, se os dentes apresentam mobilidade, se eles migraram, isso quer dizer, se eles se afastaram dessa lesão, se eles reabsorveram, se teve destruição do osso que envolve a raiz. Normalmente, lesões que removem toda a cortical óssea e deixam o dente como se estivesse nadando ali, são lesões malignas. Então, nesse caso, ó, eu tive reabsorção radicular externa. Esses dentes, quando eu for remover esse cisto, eu tenho que remover esses dentes também, tá? Porque reabsorveu a raiz. E eu tenho que ver o aparecimento de lesões em outras regiões ósseas. Nesse caso, é uma metástase de um câncer que o paciente teve. Deixa eu só me lembrar. Eu acredito que esse caso é uma metástase de um câncer de pulmão, tá? Então, ó, quando eu sei que o paciente teve um câncer de pulmão, eu já tenho a ideia de que essa lesão aqui é uma lesão maligna. Então, eu tenho que fazer uma hemimandibulectomia, tá? E eu tenho que visualizar a situação dos tecidos moles que recobrem a lesão. Olha esse tecido mole aqui, ó. Ele está aberto. Isso daqui, ó, é tecido ósseo necrótico. Quando eu tenho esse tecido ósseo necrótico, eu tenho que me preocupar, porque eu estou tendo uma necrose óssea, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tenho a utilização de recursos auxiliares que vão fazer com que eu chegue num diagnóstico. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma imagem radiolúcida com um pouco de imagem radiopaca. Aqui, imagem radiolúcida com um pouco de imagem radiopaca. Se eu fizer o teste de vitalidade nesses dentes, esse paciente vai responder com naturalidade, como se esse paciente não tivesse nada. Ele respondendo aos testes de vitalidade, o que ele vai me dizer? Que isso daqui nada mais é do que uma displasia sementária periapical.
então que eu não devo fazer nada, que eu não devo fazer o canal desses dentes. E aqui, alguém já viu essa imagem? Deixa eu abrir o chat aqui para vocês. Alguém já viu essa imagem na internet? Alguém sabe o que eu estou procurando aqui nessa imagem? O que eu estou procurando aqui nessa imagem, se alguém já viu? O gato. Isso, Gabriele. E aonde que vocês acham que está esse gato? Se vocês quiserem usar o annotate aí do Zoom e quiser marcar aí para mim, pode marcar. Isso, Gabriele. A Gabriele já viu, realmente. Então, o que eu digo para vocês, que é super importante, primeiro, vocês saberem o que estão procurando e depois vocês terem a ideia da imagem daquilo que vocês estão procurando. Então, uma coisa que é super importante, que vocês vão ajudar muito o radiologista, é quando, por exemplo, vocês pedirem uma tomografia, colocar um pouquinho do relato clínico, né, do paciente, se o paciente é apresentador, se o paciente sofreu algum acidente, qual região que ele sente dor, qual dente, se vocês já fizeram teste de vitalidade pulpar, se respondeu, se não respondeu. Por quê? Quanto mais informações vocês derem para o radiologista, mais ele vai conseguir chegar ao diagnóstico sem ter que fazer um exame complementar, sem ter que fazer, por exemplo, um histológico. Então, nunca mandem o paciente fazer uma tomografia. Ah, vai lá, faz uma tomografia da mandíbula toda e vê o que o radiologista acha. Não façam isso, porque é a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Ah, olha essa imagem e procura o que vocês acham diferente nela. Se eu só disser isso para vocês, nunca vocês vão imaginar que eu estou procurando um gato. E nunca vocês vão imaginar que esse gato, ele tá aqui, ó. Então, quanto mais informações vocês derem para o radiologista, melhor vai ser o diagnóstico que esse radiologista vai dar para vocês. Tudo que vocês puderem dizer para ele, façam isso. E outra coisa, eu tenho, por exemplo, uma lesão que está ali no terceiro molar. Não peçam para fazer uma radiografia de mandíbula inteira. Peça para fazer desse terceiro molar. Por quê? Porque é importante que vocês foquem. Normalmente, a tomografia que vai fazer o terceiro molar, ela é diferente da tomografia que vai fazer a mandíbula toda. A quantidade de radiação que vai ser focada no terceiro molar é maior do que a radiação que vai ser espalhada na mandíbula toda. Então, como que eu posso dizer? Uma tomografia focada, ela vai me dar muito mais informações do que aquela espalhada. É aquilo que eu falei para vocês. Quando eu tenho uma concentração de radiação no local, é muito melhor do que eu ter radiação espalhada, porque uma radiação espalhada eu vou ter vários níveis de tons de cinza. Eu não vou ter uma concentração naquela região. Então, vai ficar muito mais difícil o meu diagnóstico. Então, saber sempre o que estamos procurando fica muito mais fácil encontrar. Então, sempre digam o que vocês estão procurando. Olha, o paciente está com dor no pré-molar. Já ajuda bastante.